Deus está encorajando para que o seu povo se levante. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, levantar é uma ordem de Deus. E quando Deus ordena para que alguém se levante, Deus está dizendo: porque esta pessoa se levante, porque Deus quer que ouça a sua voz. Nós encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 1, quando Deus diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então, levantar é uma ordem de Deus para que se levante, porque Deus não quer falar com aquele que está caído. Deus quer que o homem se ponha de pé, porque quando ele se levantar, Deus vai falar aos seus ouvidos. Aleluia. Porque devemos ouvir a voz de Deus, porque nós devemos ouvir a voz de Deus. Quando nós nos levantamos para ouvir a voz de Deus, nós sabemos qual é a posição que devemos estar diante de Deus. Nós encontramos o primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 9, quando Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos entendendo que a nossa posição é a posição de um servo. E o servo, ele tem que saber que tem um Senhor. Então, quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos dizendo: fala, Senhor, porque eu estou pronto para obedecer a sua voz. Fala, Senhor, porque eu estou pronto para obedecer o seu chamado. Fala, Senhor, porque eu estou pronto para receber a tua unção. Fala, Senhor, porque eu estou pronto para seguir o caminho que você tem para me trilhar. Meus queridos e amados irmãos, uma causa de muitos que estão na igreja não receberem a bênção do Senhor é porque muitos esqueceram qual é a sua posição. E a sua posição tem que ser de servo. Para que existe um servo? Servo é para servir, mas muitos querem ser servidos. Ah, meus queridos e amados, Deus, ele não está para servir, Deus é para ser servido. Isso nos mostra a nossa posição, que Deus, ele deve, aleluia, olhar para nós e ver que a nossa posição é de um servo, e devemos estar prontos para servir a Ele. Quando você está pronto para servir a Deus, por que um servo tem que ouvir a voz do seu Senhor? Porque um servo, ele não pode falar o que ele quer. Um servo tem que ter domínio próprio, tem que ter autocontrole. Um servo não pode ouvir o que ele quer, não pode dar ouvidos a fuxico, fofocas, mas um servo tem que estar com o ouvido inclinado para ouvir a voz e o chamado do seu Senhor. O servo tem que ouvir a voz do seu Senhor, porque o servo não pode andar aonde ele quer, não pode andar na roda dos escarnecedores, não pode andar em esquina. Servo tem que saber aonde ele deve andar, e ele só sabe aonde anda quando ouve a voz do seu Senhor. Quando ouve a voz do seu Senhor, tem que ouvir a voz do seu Senhor. O servo não pode ver o que ele quer, não pode colocar o seu olhar em novelas imorais, não pode ficar olhando o defeito dos outros. Os servos têm que saber aonde ele deve olhar. O servo de Deus, ele não faz o que ele quer. Por quê? Porque não pode ceder aos prazeres da carne. O que é que o servo tem que fazer? O servo tem que estar submisso ao seu Senhor. Quem está submisso está pronto para obedecer. O tema que fala levantar, e aquele que está mandando levantar, ele está dizendo: não é aqui o lugar de vocês, vocês devem obedecer a minha ordem. Levanta-te. Esta noite Deus está dizendo: minha serva e meu servo, saia desta situação de apatia, de mordomia, de comodismo, de mesmice espiritual. Levante-se nesta noite, aleluia, porque eu quero você num lugar diferente para me adorar.
Aleluia. A segunda ordem, meus amados, que Deus ordena para que nos levantemos, é porque a ordem de Deus, quando ordena para que nos levantemos, Ele quer que nós saímos de onde estamos e vemos para o meio. Porque nós encontramos no Evangelho de Marcos capítulo 3, que Jesus, ao entrar na sinagoga, ele se depara com um homem que tinha uma das mãos mirrada. E quando Jesus vê aquele homem, a primeira coisa que Jesus diz é para aquele homem: levanta-te e vem para o meio. Aleluia. Ali tinha muitos que estavam ali arrazoando no seu coração para saber se Jesus iria curar aquele homem, porque era sábado. Mas Jesus, olhando para aqueles que ali estavam, disse: porque vocês estão arrazoando em vossos corações sobre isto? O que é mais fácil fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou matar? Por isso eu estou ordenando a este homem agora: estende a tua mão. Aquele homem, ao estender a mão, imediatamente a sua mão é restituída e fica igual a outra. Aquele homem foi curado, mas só depois que ele veio para o meio. Não tem bênção, aleluia, em outro lugar a não ser no meio. Jesus está dizendo: se levanta e vem para o meio. Não podemos nos conformar, minha amada igreja, como aqueles que estão colocando na sua mente que podemos servir a Deus em casa, isolado, sozinho. O lugar da bênção é no meio do povo de Deus. Aleluia. Porque quando você vem para o meio, Jesus tem milagre para a tua vida. O seu lugar é no meio do povo de Deus. Porque devemos estar no meio? Porque somos membros do corpo de Cristo, e nós só vamos nos identificarmos como igreja se estivermos no meio do povo de Deus. Porque devemos estar no meio? Porque no meio é o lugar de se adorar a Deus. Porque devemos estar no meio? É porque no meio é onde Jesus manifesta a sua onipresença. O que é que te trouxe aqui esta noite? Foi a presença dele, aleluia. Você só veio aqui porque aqui está a presença dele. Então é no meio que ele manifesta a sua presença. Nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí também eu estarei no meio deles. Jesus nos dá uma referência de que é no meio que está a sua onipresença, é no meio que está a sua onisciência, é no meio que está a sua onipotência, aleluia. No meio está a sua onipresença, quer dizer, a sua presença está no meio, aleluia. No meio está dizendo: está a minha onisciência, eu conheço qual é o teu problema, eu conheço o que se passa com a tua vida. Ele está dizendo: é no meio que está a minha onipotência. Ele está dizendo: é no meio que eu vou agir com o meu poder e vou operar o milagre. Se você acredita no milagre de Deus, então glorifica o nome dele aí. Aleluia. Devemos nos levantar para vir para o meio. Nós vemos também que a ordem de Deus para nos levantar é porque Deus quer que nós saímos de uma condição sem proveito. Tem muitos que estão passando uma situação sem proveito, de desalento na sua vida, de desânimo, e há muito tempo. Mas Deus ordena que se levante para sair desta situação que você não tem proveito nenhum. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João estão subindo juntos para o templo a hora da oração, a hora nona, que equivale às 3 horas da tarde.